Romanos capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 11, já que o verso 11 vai ser levado em consideração, ele faz parte importante aqui do contexto, para que nós compreendamos o que Paulo está dizendo. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos orar mais uma vez pedindo a iluminação do Espírito Santo, queridos, para a compreensão da sua palavra. Ó Deus, que teu bendito Espírito esclareça as nossas mentes na compreensão dessas verdades aqui reveladas por ti ao apóstolo Paulo, e que compreendê-las e aplicá-las ao nosso coração nos faça crescer no teu conhecimento. E se alguém aqui nessa noite que ainda não compreendeu o glorioso Evangelho de Jesus, que possa ser uma noite de transformação, de graça, de perdão e de libertação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui no capítulo 10 da sua carta aos Romanos, Paulo atribui a rejeição de Jesus por parte dos judeus à própria incredulidade deles. Por que ele está fazendo isso? Essa carta tinha como objetivo angariar o apoio da Igreja de Roma para o projeto missionário de Paulo de ir até a Espanha, lá ao norte, em cima de Roma, e lá pregar o Evangelho aos espanhóis. Eles nunca tinham ouvido falar de Jesus. E Paulo queria pregar lá. Ele já tinha terminado as suas viagens ali pelo Vale do Ilírico, ao redor do Mar Mediterrâneo, durante 12, 15 anos, plantando igrejas nas principais províncias do Império Romano, e agora ele coloca os seus olhos lá ao norte, onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Paulo é um missionário, ele é chamado por Deus para plantar igrejas, anunciar Cristo em locais distantes. Só que ele precisava do apoio das igrejas, e havia uma igreja que estava bem no caminho de Paulo até a Espanha, que era a Igreja de Roma. Paulo não é o fundador da Igreja de Roma, embora, como veremos no capítulo 16, ele conhecia muita gente que estava lá, provavelmente de outros lugares, e ele precisava receber o apoio e a confiança daquela igreja para ir como missionário àquelas regiões distantes, anunciar a Jesus Cristo. O problema é que Paulo sabia que corriam boatos a respeito dele na igreja de Roma, pelo fato dela ser composta em parte por judeus convertidos ao cristianismo e que ainda guardavam relações e práticas judaicas. Judeus que tinham crido que Jesus é o Messias, mas ainda circuncidavam os filhos, ainda gostavam de fazer aqueles votos prescritos na lei de Moisés, guardavam a dieta religiosa dos judeus, o calendário sagrado, as festas de Israel, ao mesmo tempo em que professavam que eram cristãos. E esses judeus convertidos ao cristianismo, eles tinham dúvidas a respeito da mensagem de Paulo. Paulo já tinha se tornado notório e conhecido no mundo evangélico daquela época, no mundo cristão. E esses judeus tinham questões do tipo assim: por que Paulo prega contra a lei? Por que ele está dizendo que a lei não salva? Por que ele prega contra a circuncisão? Por que ele prega contra o templo? Por que ele diz que a nação de Israel não rejeitou ao Messias? E por que todas estas coisas? Paulo sabia que quando ele chegasse lá em Roma, ele ia ter que passar por uma sabatina, para responder todas essas questões, se é que ele queria receber o apoio da igreja para ser enviado como missionário. Então, a carta aos Romanos é quando ele faz a sua apresentação do evangelho que ele prega, aquilo que ele pretende ensinar lá aos gentios, e responde a estas questões. Ele antecipa a resposta que ele haveria de dar quando chegasse lá em Roma. E essas respostas, elas se concentram particularmente nos capítulos 9, 10 e 11 da carta aos Romanos, que é exatamente onde nós estamos agora. Já faz algum tempo que nós estamos vendo esses capítulos, e nós já vimos que Paulo responde à questão: será que Deus, Paulo, rejeitou o seu povo, já que a maioria dos judeus não crê em Jesus Cristo?
Então Deus esqueceu daquelas promessas e da aliança que fez. Nós vimos a resposta de Paulo no capítulo 9. Paulo diz, mas de maneira nenhuma, porque a aliança de Deus não foi feita com todo judeu, mas foi feita com judeus dentro de Israel, o Israel dentro de Israel, os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus. Para esses Deus cumpriu a sua promessa, eles creram no Messias, eles receberam Jesus, eles sabiam da vinda do Messias e criam nele, como nós também hoje cremos e vivemos dele pela fé. Essa é a resposta de Paulo no capítulo 9, que é o capítulo mais famoso de Paulo a respeito da predestinação e da soberania de Deus. E aí ele chega no capítulo 10, onde nós estamos, para dizer que essa soberania de Deus na eleição e predestinação do remanescente fiel, que são aqueles que creem, composto de judeus e de gentios, isso não alivia a responsabilidade de Israel. Israel é culpado, os judeus foram culpados de terem rejeitado Jesus Cristo. Não precisa colocar a culpa na predestinação, porque os próprios judeus conheciam o Evangelho, Moisés tinha falado do Evangelho, Moisés tinha ensinado que a salvação era pela graça, eles tinham conhecimento disso, mas como Paulo diz no início do capítulo 10, eu quero que vocês ouçam outra vez, olha o que Paulo disse no início do capítulo 10, irmãos, a boa vontade do meu coração e minha súplica a Deus a favor deles, dos judeus, é para que sejam salvos, então é porque não eram, porque dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, não é que eles não conheceram, desconhecer aqui significa desprezar, eu não te conheço, né? Conhece, apenas está desprezando. É nesse sentido que a palavra desconhecer é usada aqui. Então, desconhecendo a justiça de Deus, ou seja, a maneira pela qual Deus justifica o pecador, e que está no Antigo Testamento, e procurando estabelecer a sua própria justiça, eles mesmos disseram, não, nós vamos ser salvos guardando as obras da lei. Eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei, o propósito da lei é Cristo. O alvo da lei, tudo aquilo que Moisés ensinou, aponta para Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, os judeus tinham conhecimento. Tanto é que do verso 5 até o verso 11, que foi a passagem que nós vimos domingo passado, Paulo demonstra, a partir de trechos do próprio Moisés, que Moisés tinha ensinado que o homem é justificado pela fé. E que o evangelho que Paulo prega, na verdade, é o mesmo evangelho que Moisés pregou. Ou seja, que se você confessar, se você crer com o seu coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor, você será salvo. E Paulo prova que Moisés ensinou isso, citando uma passagem de Deuteronômio, que foi aquela que nós vimos no domingo passado. A conclusão de Paulo, portanto, estava no verso 9, se então com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Foi aqui que nós paramos. Paulo dizendo, a culpa é dos judeus, eles sabiam e eles rejeitaram. Só que o que Paulo faz aqui, do verso 11 até o verso 15, é dizer que diante da rejeição dos judeus, nós não devíamos pensar que o plano de Deus foi por água abaixo, porque Deus tem eleitos não somente entre os judeus, como por exemplo Paulo, os 12 discípulos de Jesus, quantos outros judeus que creram em Cristo quando Cristo apareceu e se manifestou ao mundo. Não, Deus tem muito mais eleitos do que aqueles que estavam entre os judeus, os filhos de Abraão. Ele tem também eleitos entre os gregos, entre os gentios, entre aqueles povos pagãos que nunca ouviram o Evangelho, e é preciso levar o Evangelho àquelas pessoas. E aqui Paulo volta à razão principal pela qual escreveu a carta, que é sacudir a igreja de Roma para se envolver nesse projeto missionário de levar o Evangelho aos gentios. Então, aqui nessa passagem, Paulo tem 3 argumentos pelos quais a igreja de Roma deveria se envolver com esse projeto missionário de levar o Evangelho àquelas pessoas que estavam distantes diante do fato de que a nação de Israel havia rejeitado o Messias. E o primeiro argumento está aí no verso 12. Não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos aqueles que o invocam. Esse é o primeiro argumento de Paulo.
não há distinção diante de Deus com relação à maneira pela qual as pessoas são salvas. Deus não tem um plano de salvação para o judeu e um plano de salvação para o gentil, o grego. É o mesmo projeto, é a mesma forma. Eles são salvos absolutamente da mesma maneira. E por que é que eu afirmo isso? Diz o apóstolo Paulo. Note que o verso 12 começa com pois, não é isso? Esse pois remete para o verso anterior. O que é que tem no verso anterior? Paulo tinha citado Isaías. O que é que ele tinha citado de Isaías? Isaías disse: todo aquele que nele crer não será confundido. Ou seja, o profeta Isaías tinha dito que qualquer pessoa que cresce em Deus e em suas promessas não seria confundido, ou seja, não ficaria frustrado, não ficaria decepcionado, mas alcançaria aquilo que Deus prometeu. Paulo então pega aquela expressão de Isaías, todo aquele, e diz no verso 12, que Isaías falou assim: todo aquele que nele crê não será confundido, pois Isaías sabia que não há distinção entre judeu e gentil. O próprio profeta já sabia disso, que não tem distinção. E na verdade não é só Isaías, todos os outros profetas, como nós vamos ver, Paulo cita pelo menos mais um para comprovar seu ponto aqui. Não há distinção entre judeu e gentil no que diz respeito à salvação. No que diz respeito à salvação. Ou seja, isso quer dizer que Deus não daria nenhum privilégio especial aos judeus, ou um tratamento diferenciado a eles, porque eles eram judeus da descendência de Abraão, com quem Deus tinha feito um pacto, tinha feito promessas, no que diz respeito à salvação. Deus não faria essa distinção, por várias razões. Primeiro, porque os judeus eram tão pecadores quanto os gentios. Isso Paulo provou nos capítulos 1, 2 e 3 da carta aos Romanos, que não somente os gentios, eles são pecadores, estão condenados na sua ignorância, na sua idolatria, na rebelião dos seus corações, mas os judeus, tendo recebido a lei de Deus, eles quebraram essa lei, não se sujeitaram ao propósito da lei que é Cristo Jesus, e portanto também são pecadores e devidamente e com justiça condenados. Então, já que todos estão condenados, não há distinção. A salvação é a mesma e da mesma forma para todos, não existe uma diferença. A outra razão, nós encontramos ainda no verso 12, quando Paulo diz: não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Ou seja, Deus não é Deus somente dos judeus, porque só há um Deus. E Deus não é Deus só de Israel. Embora as outras nações tivessem outros deuses, Astarote, Renfã, Baal, Moloque, a lista é muito grande, e acreditavam naqueles deuses, mas eram todos deuses falsos, eram criação da imaginação humana. Na verdade, só havia um Deus, só há um Deus, e Ele é, portanto, porque Ele é único, não há outro Deus além dele, Ele é Deus de toda a raça humana, quer seja de judeus, quer seja de gentios. E porque Ele é Deus, Ele é Senhor de todos. Senhor aqui significa que Ele é aquele a quem todos haverão de prestar contas. Não importa se os espanhóis, os pagãos lá naquela época, eles não acreditavam em Deus e acreditavam em outros deuses. No dia do juízo, era o único Deus verdadeiro que eles iriam prestar conta de suas vidas, mesmo que nunca tenham ouvido falar no nome dele. Só há um Deus e um Senhor. Portanto, ele não faz distinção entre judeu e gentil, entre uma raça e outra. Todos haverão de comparecer diante dele. O outro argumento de Paulo, ainda no verso 12, é que não há distinção, porque esse Deus é rico para com todos os que o invocam. Não importa se é o judeu que clama a ele, não importa se é o pagão que clama a esse Deus, o gentil, mas esse Deus, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é rico em misericórdia, ele tem prazer em atender aquele que se penitencia diante dele, que se arrepende dos seus pecados, que se humilha diante dele, quer seja um judeu de Jerusalém, quer seja um pagão lá de Antioquia, de onde seja, aquele que se quebra, se humilha diante de Deus, Deus ouve a voz do coração contrito, diz o apóstolo Paulo. Ele é rico para com todos os que o invocam. Todos aqui é judeu e gentil. Então, esse é o primeiro ponto do apóstolo Paulo aqui. Não há distinção entre judeu e gentil. A salvação é para eles da mesma forma. Não há diferença, porque há um só Deus, e esse Deus é Senhor de toda a raça humana, e Ele é rico em responder qualquer um que invoque o seu nome, qualquer um que o busque. O segundo argumento de Paulo, eu disse que Paulo tem 3 argumentos aqui para convencer a igreja de Roma de que deveria pregar o evangelho, ou apoiar Paulo para pregar o evangelho lá entre os gentios. O primeiro é esse, é que há esperança para os gentios.
porque eles são salvos da mesma forma que os judeus são, mediante a fé em Jesus Cristo, porque Deus não faz distinção e Deus é rico para com todos os que o invocam. Portanto, vamos com esperança, vamos com confiança. Deus vai ouvir aquele que crê, se arrepender e o buscar. Segundo ponto de Paulo é que a salvação é mediante a invocação do nome do Senhor e, portanto, isso está ao alcance de todos. Esse é o seu segundo argumento, está no verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais uma vez, note a ênfase é na frase, na expressão todo aquele. Todo aquele. Você vê que no verso 11, ele citou Isaías, dizendo: todo aquele que nele crê não será confundido. E agora ele está citando o profeta Joel no verso 13, e a frase de Joel que ele cita é: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, Paulo está querendo provar, a partir do Antigo Testamento, lembre que ele está escrevendo para judeus em Roma, ele está querendo provar a partir do Antigo Testamento que a salvação dos gentios já havia sido anunciada pelos profetas. E que por isso a igreja deveria levar a palavra a todas as nações. Por quê? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar aqui significa clamar, chamar por socorro, gritar em momento de necessidade, dirigir-se a Deus através da oração, e no caso mais específico aqui no contexto, invocar o nome do Senhor é invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, como sendo a única base e esperança de salvação. Tipo, Deus, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu estou perdido, eu sei que eu tenho quebrado a tua lei, eu não tenho nenhuma expectativa em mim mesmo do que eu possa merecer o teu perdão, mas eu invoco o nome de Jesus como meu Salvador, eu apelo àquilo que ele fez na cruz do Calvário. Não me trate segundo o que eu mereço, mas segundo aquilo que ele fez por mim. Eu invoco o nome de Jesus Cristo como sendo o meu único Senhor e o meu Salvador, a minha esperança nesse mundo. É isso que essa frase quer dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo está citando essa passagem de uma profecia de Joel, e é uma profecia muito conhecida, é aquela profecia do derramamento do Espírito Santo. Joel capítulo 2 começa no verso 28, quando o profeta Joel disse: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Você já vê aí o aspecto universal do Evangelho, né? Não só para os judeus, mas derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E quando isso acontecer, Joel diz: os velhos sonharão, os jovens terão visões. Ele fala dos servos e das servas que profetizarão, ou seja, usa várias categorias para dizer que essa bênção seria uma bênção para todos, sem distinção nenhuma. E no final da profecia, no verso 32, começa em Joel 2:28, e no final da profecia 32, Joel diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo pega só essa passagem aqui, e ele disse, e ele afirma: por que é que eu tenho que pregar aos gentios? Por que é que eu devo ir aos gentios? É porque Deus prometeu que todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. Quem é que prometeu isso? Deus, através do profeta Joel. Em que situação? A situação do derramamento do Espírito Santo, que já aconteceu. O Espírito Santo já foi derramado sobre os judeus, depois derramado sobre os samaritanos, depois derramado sobre os gentios, finalmente sobre os discípulos de João Batista. Estou aqui citando aqueles eventos no livro de Atos, em que o Espírito Santo desceu sobre aqueles grupos específicos, ou seja, o Espírito Santo já foi dado a todos, a todas as categorias. Por isso, então, podemos afirmar com segurança que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque Deus assim prometeu, e ele já começou a cumprir essa promessa. Esse é o segundo argumento de Paulo. Aqui ele está ensinando, né, não há dúvida, de que a salvação é mediante invocar o nome do Senhor Jesus, que é a mesma coisa que ele disse anteriormente: crer com o coração e professar com a boca. Invocar o nome do Senhor Jesus é fazê-lo a partir de um coração crente, através de uma boca que publicamente declara o senhorio de Jesus Cristo. Os gentios podem invocar o nome do Senhor Jesus, como os judeus podem, e eles podem ser justificados e salvos tanto quanto os filhos de Abraão. Mas para isso é preciso que alguém vá pregar para eles, e aqui entra o terceiro argumento de Paulo, que está nos versos 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Esse é o terceiro argumento de Paulo sobre a necessidade de pregar aos gentios, e para mim é
indubitavelmente o mais forte. Paulo aqui estabelece esse argumento através de 4 perguntas retóricas que eu fiz para os irmãos. Como invocarão aquele em quem nunca ouviram? Como ouvirão em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Com essas 4 perguntas retóricas, Paulo estabelece aqui, ele estabelece uma cadeia de eventos que começa com o envio missionário e termina com a salvação dos gentios. A cadeia é mais ou menos essa: Deus envia, o missionário vai e prega, os gentios ouvem, os gentios creem, os gentios invocam a Deus e os gentios são salvos. Ou seja, é uma corrente de eventos, está ligado, é uma cadeia de acontecimentos. Na ponta final está a salvação do mundo e no início dela está o envio de missionários pela igreja. Ou seja, aqui Paulo estabelece uma relação inseparável entre salvação e pregação. Eu sei que muitas pessoas vão estranhar o que eu estou dizendo. Primeiro, parece que eu estou ouvindo: pastor, peraí, e aquela pessoa que se converteu lendo a Bíblia? Está dentro do que está aqui, porque uma Bíblia, quem é que levou para ela? Caiu do céu, no colo, a Bíblia? Alguém deu para ela, né? Ou ela achou de alguém, que recebeu de alguém, que foi enviado por alguém para traduzir a Bíblia e levar a Bíblia para todos os contextos. Pastor, e aquelas pessoas que tiveram um sonho a respeito de Jesus? Tem muita história sobre isso aí. Como é que elas reconheceram que era Jesus? Essas pessoas já tinham pré-conhecimento do nome de Jesus, já tinham alguma ideia do cristianismo. Ou seja, aqui você vê com muita clareza que não pode haver salvação se não houver pregação, ensino a respeito de Jesus. E isso Paulo está apenas reafirmando o que o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, para que alguém seja salvo, mesmo aqueles gentios morando nos lugares mais distantes, eles precisam conhecer a Jesus. Eles precisam invocar o nome de Jesus. Mas para que eles invoquem o nome de Jesus, eles precisam crer em Jesus. Mas para que eles creiam em Jesus, eles precisam ouvir a respeito de Jesus. Mas para que eles ouçam a respeito de Jesus, alguém tem que ir lá pregar a Jesus. Mas para que alguém vá pregar a Jesus, ele tem que ser enviado. Ele tem que ser mandado. Tem que ser apoiado, tem que ser suportado, tem que ser incentivado, encorajado para que possa fazer isso. Percebem? Aqui você tem essa relação entre igreja, pregação e salvação. Essas coisas estão ligadas. Eu não chegaria ao ponto, de dizer, como alguns teólogos no passado disseram, que fora da igreja não há possibilidade ordinária de salvação. Eu não chegaria a esse ponto. Igreja aqui seria a igreja visível, não é? A igreja como organização. Mas eu diria que se a igreja não cumprir a sua missão de mandar pessoas para anunciar o Evangelho, Deus não tem plano B em termos de salvação de pecadores. O plano é esse e sempre será. E aqui nós estamos diante do argumento mais poderoso do apóstolo Paulo para mover o coração da igreja de Roma. Ele termina aqui citando Isaías 52:7. Como está escrito, estou no verso 15. Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Se você for lá no Antigo Testamento, para o livro do profeta Isaías, abre no capítulo 52 e ler do 1 ao 7, você vai ver que Isaías está anunciando a restauração da nação de Israel. A nação de Israel estava no cativeiro, ou seria mandada para o cativeiro, permaneceria lá durante muitos anos. Mas Deus manda os profetas agora anunciarem a boa nova, a boa notícia, de que Deus restauraria Sião, que Deus traria de volta o seu povo, que o seu povo seria como no vale de ossos secos, ressurreto pelo poder do Espírito Santo. Que notícia boa, que pés formosos daqueles que correm pelos montes para anunciar a Sião: a tua redenção chegou, teu livramento está vindo. Paulo pega aquela passagem de Isaías para dizer que isso se aplica àqueles que são enviados para levar o evangelho das boas novas aos que estão debaixo de um cativeiro muito pior do que o cativeiro que os judeus passaram 600 anos antes de Cristo Jesus. Aqui você encontra a razão para fazer missão. Aqui você entende porque é que Jesus mandou que fôssemos pregar ao mundo. Aqui você vê porque é que nós temos esperança na conversão dos gentios. O que é que nós podemos tirar de tudo isso, já encaminhando para o fim? Eu ajuntei aqui alguns pontos para nossa instrução. O primeiro é que Deus não faz distinção entre pessoas, queridos, quanto ao método de salvação. Existe apenas um meio.
que é pela fé em Jesus Cristo, pela graça de Deus, através da pregação da palavra. Isso vale para judeus, gentios, homem e mulher, idosos, adolescentes, doutos, ignorantes, de todas as raças e de todas as épocas. Não há diferença e não há distinção. Deus não faz distinção com relação ao método da salvação. O segundo ponto aqui, que eu creio que é importante mencionar, é que isso não de forma nenhuma contradiz a doutrina da eleição e da predestinação que Paulo ensinou no capítulo 9. E se você vem seguindo a série de Romanos, nós nos demoramos ali. Porque o que é que Paulo ensina no capítulo 9? É que Deus, de entre a humanidade perdida, escolheu aqueles que Ele quis para a salvação. Algumas pessoas, quando ouvem falar da doutrina da predestinação, dizem, mas isso aí é distinção de pessoas e Deus não faz acepção de pessoas. Não. Quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas e que Deus não faz distinção entre pessoas, Ele está dizendo que Deus não tem diferentes métodos de salvação para as pessoas, como se de repente algumas pessoas fossem mais privilegiadas do que outras. Não há distinção nesse ponto. Todas que serão salvas serão mediante a fé no Messias. Não há nenhum outro caminho. Deus não vai fazer diferente, Ele não fará distinção e não fará acepção de pessoas, do tipo assim, Deus vai facilitar a conversão dessa pessoa em distinção a essa pessoa. Ele nunca fará isso, porque são todos pecadores. Deus não faz distinção nem acepção nesse sentido. O fato de que de entre a humanidade perdida, Ele escolheu quem Ele quis para ser salvo, ouvir o Evangelho, se converter e receber a vida eterna, não é uma distinção entre pessoas, como se Ele estivesse dando privilégio a um, tirando de outro, porque na verdade ninguém tem esse direito, ninguém tem o direito de ser salvo ou de ouvir o Evangelho, porque são todos pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Deus não é obrigado a dar essa glória a ninguém, Ele dá a quem Ele quer, e ao fazer isso, Ele não está fazendo distinção ou diferenciação ou acepção de pessoas, porque esses que foram escolhidos por Deus, eles serão salvos do mesmo jeito, quer seja judeu, quer seja gentil, homem, mulher, rico, pobre, vai ser da mesma forma. É nesse sentido que a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas e nem faz distinção com relação ao caminho da salvação. E já que eu falei em predestinação, eu queria lembrar aqui para vocês que esse capítulo 10, que é um capítulo missionário, talvez é um dos apelos mais pungentes que você tem no Novo Testamento, de missões, ele foi escrito por um homem que defendia a soberania de Deus, que defende a eleição de Deus. Leia o capítulo 9, o apóstolo Paulo dizendo, Deus tem misericórdia de quem quer, e Deus endurece quem Ele quer. E quem é você para discutir com Deus? Quem é você para discutir a justiça de Deus, se Ele quer escolher um e não quer escolher outro? Esse é o Paulo do capítulo 9, e quando chega aqui no capítulo 10, você conhece uma argumentação mais poderosa do que essa para missões? Ou seja, o missionário e o teólogo que crê na predestinação são uma e a mesma pessoa, não há incompatibilidade. Na verdade, se você estudar a história das missões, você vai ver que os grandes missionários, eles criam na soberania de Deus na salvação, e era exatamente por isso que eles tinham esperança de pregar o Evangelho, porque Deus tinha eleitos lá fora. Porque se não houver eleito lá fora, você vai pregar em vão. Sabe quantos vão se converter? Se Deus não chamar, iluminar e trouxer pela palavra, zero, ninguém. Mas porque nós cremos na soberania de Deus e que Ele tem os seus eleitos, nós ficamos com aquilo que Deus disse a Paulo naquela noite, em que Paulo, desanimado lá em Corinto, Cristo lhe apareceu e disse, pregue e não te cales, porque eu tenho muita gente nessa cidade. E exatamente porque eu creio que Deus tem muita gente, é que eu prego, porque eu anuncio, porque eu tenho a esperança de que através da pregação, muitos ouvirão, muitos crerão, e muitos invocarão o nome do Senhor Jesus. Amém? Que privilégio para nós aqui nessa noite, queridos, ouvir a palavra de Deus. Você tem essa oportunidade de invocar o nome do Senhor e a promessa de que os seus pecados serão perdoados e que você receberá a vida eterna. Que privilégio. Alguém um dia veio ao Brasil, alguém um dia anunciou o Evangelho, alguém que creu, confessou e passou para outro, e eis aqui o fruto. Aqui estamos, porque um dia alguém obedeceu. Querido, não desperdice a oportunidade que Deus está lhe dando nessa noite.
Há milhões, eu diria, há bilhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus e que estão sendo condenadas com justiça ao inferno pelos seus próprios pecados. E você está aqui nessa noite ouvindo o Evangelho da graça de Cristo Jesus. E eu quero que você saiba essa noite que se você ouvir, você está ouvindo, se você crer e se você invocar o nome do Senhor Jesus, você não será confundido, você será salvo, seus pecados serão perdoados, você será justificado, feito uma nova criatura, entrará num novo relacionamento com Deus, sua vida vai ser nova, nunca mais será a mesma. Não desperdice a oportunidade que Deus lhe dá essa noite, mas invoque o nome do Senhor Jesus e você será salvo. Oremos. Senhor, que privilégio nosso ouvir o Evangelho, que privilégio nosso saber que todo aquele que crer não será confundido, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Senhor, com formosos os pés daqueles que nos trouxeram as boas novas, te damos graças pelos missionários, pregadores, evangelistas, homens e mulheres simples, às vezes sem nenhuma formação teológica, mas que transmitiram oralmente, pelo testemunho verbal, o Evangelho de Cristo a outras pessoas, e um dia chegou até nós. Bendizemos o teu nome por isso. Perdoa-nos as oportunidades desperdiçadas e nos ajuda a ser uma igreja missionária, uma igreja que entende o chamado que o Senhor nos deu. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.